Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para estudar a lição 5 dos juvenis e ela traz como título os despertamentos espirituais norte-americanos. O nosso texto base está em Salmos, o Salmo de número 42 e o verso 1. Mas nós vamos ler o 1 e o 2, porque eu acho que fica mais completa a ideia. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Então já traz um ensinamento aqui, né? Que os despertamentos ele vem através da sede e da fome que nós temos do nosso Deus, do desejo de estarmos na presença dele. Quem opera isso é o seu Espírito Santo, mas nós cooperamos com ele, né? Cedendo a esse desejo que arde no nosso coração e buscando o Senhor. Os objetivos dessa lição são conhecer as características do primeiro e do segundo grande avivamento nos Estados Unidos e destacar o impacto que esse avivamento teve na nação dos Estados Unidos, né, como um todo. O nosso sintetizando traz aqui a ideia de que uma fogueira, ela começa com pequenos gravetos, né? O fogo vai queimando devagarinho e depois ele se espalha. E assim foi um avivamento nos Estados Unidos. Ele começou lá na Inglaterra e se espalhou através de missionários para os Estados Unidos e atingiu toda a nação. E isso é o que o Espírito Santo que faz, que pode fazer com cidades, com nações, quando o povo se coloca na presença dele, quando o povo busca, quando o povo tem essa chama e essa sede do Espírito Santo de Deus. Esses avivamentos, eles marcaram a história dos Estados Unidos de forma que ele se tornou, além de uma grande nação, se tornou um celeiro de missionários, né? Mandou missionários para todo mundo. A gente conhece muitos pregadores, né? Americanos famosos, Billy Graham, e entre outros, e pessoas que levaram o evangelho na África, aqui no nosso país, né? Quantas pessoas vieram evangelizar de fora. E isso acontece quando o avivamento toma uma nação. A introdução nos diz o seguinte, que através da influência puritana, né, dos puritanos, a colonização americana, né, foi influenciada por eles, pelos ingleses puritanos, mas diante dos desafios econômicos e sociais, muitos crentes puritanos acabaram esfriando, né? Eles começaram a flexibilizar os seus valores em função das questões sociais e econômicas e esfriar a sua fé. Isso é o que acontece quando o povo começa a se preocupar mais com as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas aqui da terra, com a aparência, também com o sustento e com a imagem que vai passar para os outros, do que com os valores do céu, né? Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel quando voltou do cativeiro, né? Estavam preocupados em reconstruir suas casas e deixaram o templo do Senhor abandonado. Isso nós vimos lá na primeira lição. Isso também estava acontecendo com eles. Mas Deus tinha planos maiores, né, para essa nação, que é os Estados Unidos. Então o avivamento chegou nos Estados Unidos por meio de alguns homens, como a gente já viu, os missionários, mas Deus levantou também americanos, né, para incendiar a nação deles e pregar com poder a sua palavra. E entre eles são destacados aqui na nossa lição Francis Asbury, e Charles Finney. Então, é pelo Espírito de Deus que os avivamentos acontecem, sem dúvida nenhuma, mas Deus usa homens, né? Diz que os anjos queriam pregar, a palavra fala sobre isso, pregar a palavra, mas foi dado aos homens fazer isso. Então, Deus usa homens, e é por isso que nós precisamos nos posicionar como servos, como filhos de Deus, ardentes por Ele e de amor pelas almas, para que esse avivamento chegue à nossa nação. Nós podemos fazer isso é possível. Se foi feito com estes homens no passado, certamente Deus pode levantar outros homens se nós nos posicionarmos corretamente na sua presença. A nossa leitura em classe ela é muito conhecida, ela está em Marcos 16, de 17 a 20, palavras de Jesus, né? Diz que esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, isso aconteceu com os discípulos e pode acontecer conosco. Nós somos discípulos do Senhor e o Espírito Santo de Deus continua atuante. Ele diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, é possível. Vamos buscar esse avivamento e nos colocar à disposição do Senhor para que ele nos envie a ganhar as almas para o seu reino. Tópico 1 fala sobre o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos. E conta aqui que nesses grandes avivamentos foram vistos muitos sinais, né? Sinais maravilhosos que marcaram a vida das pessoas que creram no Senhor. Né? Então, a palavra se cumpre. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, a palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Então, se nós crermos, os sinais estarão conosco para confirmar a palavra de Deus. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência consagrada. Então, nós só vamos experimentar as coisas divinas, as coisas do céu, as coisas espirituais que não são reveladas a quem é carnal, se nós tivermos uma fé avivada. O que é isso? É uma fé que se renova diariamente, né? Diariamente nós estamos buscando ao Senhor, diariamente nós estamos no nosso quarto de oração, lendo a palavra, meditando, louvando, estudando, enfim, buscando ao Senhor de coração. Isso é uma fé avivada, com sinceridade e continuamente buscando ao Senhor. Por outro lado, infelizmente, há quem tenha a fé cauterizada e sempre tem alguma explicação para os milagres, né? Nós sabemos que é algo sobrenatural de Deus, mas as pessoas querem desmistificar, querem desconstruir os milagres através, às vezes, da ciência, através do pensamento, enfim. Mas nós que somos servos do Senhor e temos a mente de Cristo, reconhecemos o poder sobrenatural do Senhor que operou no passado e continua operando hoje. Então, para nós, né, que temos fé, até uma pequena nuvem é sinal de um milagre do Senhor, né, de grandes chuvas, como aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de Reis. Então, o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, ele teve homens de grande valor espiritual. O que é isso? Homens que buscavam a Deus incessantemente e se dispuseram a fazer a sua obra com dedicação. 1.2. Os primeiros sinais do avivamento norte-americano. Desde muito cedo, haviam colonos norte-americanos, né? Foi uma colônia da Inglaterra, quem não conhece a história dos Estados Unidos, né? E haviam, então, colonos que davam muita importância para a vida com Deus e para a experiência pessoal com Deus. A gente precisa entender que a vida cristã não é o que o outro recebe de Deus e passa para nós, mas nós precisamos chegar à maturidade em que nós recebemos do Senhor diretamente. Ele fala conosco pela sua palavra, ele fala conosco na nossa oração. Então nós temos que buscar o alimento próprio e não algo que veio mastigado por outro, que o outro recebeu. A gente também precisa dessa relação direta com o Senhor. E esses homens, eles tinham essa preocupação, que as pessoas vivessem efetivamente uma conversão. Né? Isso começou a ocorrer a partir de 1734, na cidade de Massachusetts, e o pastor dessa cidade, ele também cria nisso, que precisava acontecer uma experiência pessoal de conversão. Né? Cada um de nós, ao invés de só estar de corpo presente, nós tínhamos que viver essa experiência com o Senhor. E isso começou a estar presente nos sermões, na palavra de Deus que era pregada. E eles estavam dando ênfase que nós precisávamos ter a consciência do nosso pecado e nos arrependermos para poder experimentar algo de Deus. Né? E sem isso não acontece avivamento. Sem arrependimento de pecados, o Senhor não pode atuar. Então, tópico 1.3 fala sobre a pregação de poder. Então, as pessoas, quando começaram a ouvir esses sermões, elas começaram a se arrepender, né? As cidades começaram a espalhar isso, né? Entre as cidades, as pessoas começaram a ouvir e a pregar, né? Também com a chegada dos missionários, os pregadores locais se inflamaram, se sentiram mais motivados a levar essa pregação adiante. Então,
foram muitas pessoas impactadas. Inclusive diz aqui que teve um lugar que ouviu a palavra de Deus e as pessoas foram impactadas de tal forma que elas gritavam e lamentavam, com choro e alta voz, como uma mulher em dores de parto. Então, tomaram uma consciência tão forte do pecado que esse choro foi audível. Então, a palavra de Deus, ela pode produzir ainda hoje esses efeitos, mas ela precisa ser pregada de uma forma genuína. Se nós pregarmos um evangelho maquiado, um evangelho que é só alegria, só prazer, só vida boa, isso não acontece. Nós precisamos pregar a palavra da verdade. O que Jesus, o que João Batista pregavam? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, se arrepender é se arrepender do pecado. As pessoas precisam entender que elas, por não matarem, não adulterarem, não fazerem pecados grosseiros, não quer dizer que elas não sejam pecadoras, né? Todos nós nascemos em pecado e precisamos nos arrepender diante do Senhor para termos comunhão com Ele, com a sua palavra. Tópico 1.4 fala do que aconteceu depois desse primeiro despertamento, né? Então, a palavra de Deus causou grande alvoroço e muitas conversões, né? As pessoas foram unidas com um profundo sentimento de arrependimento, mas também de alegria pelo perdão dos pecados. Então, essa é a boa nova da salvação. Nós somos pecadores, mas Jesus morreu por nós, e por isso nós temos acesso à vida eterna, à salvação, à comunhão com Deus, que é a coisa mais importante, que pode nos fazer mais felizes nessa vida, que nós recebemos pela graça de Deus. O que é isso? É um favor que nós não merecemos, né? Nós não merecemos esse perdão dos pecados, nós não somos dignos do Senhor, mas Ele nos alcançou. Então, dessa forma, as pessoas receberam a paz e a alegria que elas necessitavam da parte do Senhor. Tópico 2 fala o segundo grande despertamento, que iniciou no fim do século XVIII e começou com um grande despertamento espiritual, confirmando novamente aquela palavra de que os sinais seguirão os que creem. As pessoas começaram a ter mais seriedade com a vida cristã, frequentar mais os cultos, agir de forma concernente com a palavra de Deus, obedecendo a palavra. E assim o Senhor pôde agir salvando milhares de pessoas, né? Então, como eu disse antes, depende de um posicionamento nosso. Nós precisamos pregar a palavra da verdade e também vivê-la, de forma que as pessoas possam ver o evangelho se cumprindo na nossa vida e não algo somente da boca para fora. Então, é preciso posicionamento, santidade. Não é possível viver uma vida dupla diante do Senhor, porque Ele nos conhece. Ele conhece o interior e o profundo da nossa alma, então não adianta a gente querer fingir, porque se nós estivermos com uma vida contrária à palavra de Deus, Ele não vai agir na nossa vida. O Espírito Santo se entristece e nos deixa, né? Então, nesse período surgiram os dois grandes nomes desse segundo avivamento, como falamos, né? O Francis Asbury e Charles Finney. E esse segundo é conhecido como Peregrino dos Caminhos Solitários, né? Então, dá para entender mais ou menos como foi a vida desse pregador da palavra de Deus. Então, aqui, o tópico 2 fala sobre a vida dele, né? Peregrinação solitária de um avivalista. Não havia estradas, não havia lugares, né, adequados para ele chegar ao povo com a palavra. Então, ele ia por meio da mata, da floresta, passava por vales sombrios, cruzava rios sem pontes, mas mesmo exposto a todos esses perigos e também ataques de índios, de pessoas revoltadas, ele não deixou de fazer a obra de Deus, de levar a palavra. Ele levou a boa semente pelo território americano. E onde ele passava, Jesus atuava, a obra prosperava, pessoas se chegavam a Deus. E ele plantou inúmeras igrejas nos Estados Unidos. Então, nós temos que pensar o que nós queremos deixar para a nossa geração. Esse homem deixou um legado imenso, né? Plantou muitas igrejas, levou a palavra onde não havia acesso. E nós? O que nós queremos deixar para a próxima geração? O que nós temos feito? Deus pode agir, mas nós precisamos nos posicionar. Aí depois fala sobre Charles Finney, que era outro santo homem de Deus, que era um jovem advogado, que quando orava no bosque teve um profundo encontro com o Senhor. Ele teve a conversão dele
enquanto ele falava sós com o Senhor. Pensa que uma coisa linda, né? E um testemunho poderoso. Então, ele teve essa experiência com o Senhor, e quando ele pregava, as pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado, né? E aí essas reuniões, elas continuaram em outros lugares, né? Espaços públicos, como prédios comerciais, igrejas, escolas. Então, ele começou a pregar em diversos lugares e a glória de Deus acompanhava a pregação dele. Ele foi um vigoroso homem na obra e na evangelização das pessoas. Tanto que acredita-se que em 2 anos de pregação ele alcançou mais de 100 mil pessoas pela pregação direta ou indireta, né? Aquela que ele fez e aquela que as pessoas que foram atingidas levaram adiante, né? Conta inclusive a história que numa fábrica onde ele trabalhava, as pessoas estavam comentando do culto que tinha acontecido no dia anterior, numa escola pública do local, e quando ele chegou no lugar, as pessoas foram impactadas novamente pela presença do Espírito Santo, começaram a chorar, de tal forma que o dono da fábrica lá, o gerente, enfim, ele dispensou os trabalhadores daquele dia, porque viu que eles não tinham condições de executar o seu trabalho e considerou, né, que as pessoas deveriam realmente se preocupar mais com a salvação delas do que com o trabalho naquele dia. Então foi um grande impacto na vida dessas pessoas, né? E também esse avivamento, esses 2 avivamentos que aconteceram, ele teve impacto sobre a igreja e impactos sociais nos Estados Unidos. Então surgiram sociedades cristãs que depois deram continuidade a essa obra desses avivalistas, né? A Sociedade Bíblica Americana, a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e plantação de inúmeras igrejas. Então a igreja cresceu, inclusive cresceram os missionários, né? E os impactos sociais, como as pessoas foram impactadas em todas as 13 colônias que existiam nos Estados Unidos, houve um sentimento de unidade nacional. Então, o reino que está junto, ele prospera, né? Então, os Estados Unidos, como vocês sabem, é a grande potência mundial, né? E, além disso, aconteceram coisas realmente importantes na vida social, de forma que houve a abolição da escravatura nesse tempo, uma guerra contra o álcool e também um progressivo avanço nos direitos humanos. Então, quanto à igreja que se mobiliza, que se posiciona, que obedece à palavra de Deus, é importante para a sociedade e pode influenciar uma sociedade. Então, se nós estivermos verdadeiramente voltados para o Senhor, nós podemos impactar esse país. Algo que eu esqueci de falar aqui a respeito do Charles Finney, diz que um lugar onde ele pregou, não houve baile e nem representação de teatro durante 6 anos após a pregação dele. Tão imersas que as pessoas estavam na palavra de Deus e pela forma como elas foram impactadas. Então, nós precisamos ser essa igreja, né, que impacta uma nação. Para concluir, nos 2 grandes avivamentos espirituais, Deus passou a ser desejado pelas nações. Então, se isso, pela nação, né, desculpa. Se isso não acontece, é porque não houve avivamento, né? O avivamento tem um resultado prático e visível. Então, a nação se inclinou para Deus, começou a ter um ardente desejo pela presença e pela palavra do Senhor, como nós lemos no nosso versículo base. E se nós queremos ver também esses avivamentos, esses sinais, nós precisamos crer no Senhor, nos arrepender e pregar o evangelho com ousadia, além de vivê-lo. Então, esse convite que eu te faço. Viver a palavra do Senhor, pregar com ousadia e a cada dia ter um arrependimento sincero, um quebrantamento sincero no teu coração. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, que tu tenha um ótimo domingo e semana que vem vamos falar sobre a explosão do movimento pentecostal. Um beijo, Deus abençoe.